uma provocação. O debate político ele é feito da seguinte forma. O Altair falava, o presidente não manda... Manda, mas manda pouco. Não vou dizer que não manda nada, manda pouco. Porque, primeiro, qual é a forma de governar no Brasil? O presidente ele precisa editar medidas provisórias. Então, medidas provisórias têm validade já. Aí ele manda a medida provisória para o parlamento, para a Câmara dos Deputados. Aí a Câmara aprova, depois manda para o Senado aprova e volta para o presidente para ele sancionar. Geralmente, o que o presidente manda não é o que sai do parlamento, porque todo mundo quer dar a sua opinião. Imagina, uma casa tem 513, outra tem 81, é confuso demais. Tudo isso tem um sistema muito burocrático e um rito próprio de seguir. Medidas provisórias têm um rito, leis ordinárias têm um outro rito, o que chama-se de processo legislativo, a forma de criar as leis. Então, vamos falar do executivo, principalmente. Ele cria uma medida provisória, edita o nome correto. Ele edita uma medida provisória, manda para a Câmara dos Deputados. Aí a Câmara começa a processar aquilo ali, passa na Câmara, depois de passar na Comissão da Constituição e Justiça, depois é criada uma comissão especial. Para cada medida provisória é criada uma comissão especial para debater aquela medida provisória. Depois que passa na comissão especial, vai para o plenário. Do plenário, vai para o Senado. Aí lá no Senado tem a mesma coisa, o mesmo rito. Constituição e Justiça, comissão especial, plenário. Se passar no Senado da forma que a Câmara aprovou, vai para o presidente sancionar ou vetar. Agora, se o Senado mexer naquilo que a Câmara fez, volta para a Câmara novamente. Porque é a casa de origem. O Senado é a casa revisora. Muito bem. Aí a Câmara dá a palavra final e aí manda para o presidente sancionar. O presidente sanciona e publica no Diário Oficial virando lei. Aquela medida provisória virou uma lei. Pronto. Aí os partidos que são de oposição àquele presidente da República fazem o quê? Porque perderam lá no voto, não tiveram maioria lá na Câmara nem no Senado para aprovar. O que ele faz? Vai para o Supremo. Ele recorre, né? Corre para o Supremo. Aí provoca o Judiciário, aí o Judiciário provocado tem que dar resposta. O problema é o tamanho da resposta que o Judiciário dá. É verdade. Então, agora a força da mão, né? Pode colocar agora? Pode. Aí eu complemento a minha explicação. Olha lá, ó. Às vezes em que os partidos... Põe na tela cheia, por favor, todo mundo aí, para todo mundo estar em casa ver. Aí, agora melhorou. Ó, às vezes em que partidos recorreram ao Supremo. Volumes de ADPFs e ADIs. ADPFs são ações de preceitos de direitos fundamentais. E ADIs são ações diretas de inconstitucionalidades, ajuizadas pelas legendas nos 2 primeiros anos de cada mandato dos governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Só nos 2 primeiros anos de cada mandato, não é no mandato inteiro. Então, veja você, Lula era o presidente, PT. Quem acionava o Supremo? PSDB, PFL, DEM, PPS, os partidos que eram oposição. Oposição ao governo. É porque aqui esse jornal pegou de Lula para cá. Mas eu fiz uma pesquisa no meu mestrado. O meu mestrado, aliás, foi por que o legislador brasileiro cria tantas leis inconstitucionais. Mas isso é tema para outro dia. Mas, enfim, na pesquisa que eu fiz no mestrado, eu peguei Fernando Henrique. De Fernando Henrique para frente. No governo Fernando Henrique, quem entrava com as ações contra as medidas que eram aprovadas no parlamento? Fernando Henrique era do PSDB, quem entrava era o PT. O PCdoB, o PSOL não existia ainda. O PDT. Agora, no governo Lula, que é PT, quem entrou com as principais ações, com as maiores? PSDB e DEM, que eram oposição a Lula. Porque era do Fernando Henrique que perdeu o espaço. Aí a Dilma continuou, que era do governo do Partido dos Trabalhadores. Olha lá, DEM, PSDB, PPS, os partidos também que são oposição à esquerda e que eram também do governo anterior ao governo de Lula. Muito bem. Houve o impeachment, Temer assumiu, o PT disse que foi golpe. Olha lá, só os 2 primeiros anos. A gente tem que considerar que Temer também teve um governo de metade de mandato para frente. Mas olha lá, o primeiro da lista, PT. Segundo, PDT. Terceiro, PSOL. Quarto, PSB. Rede, PCdoB, Solidariedade. Todos partidos de esquerda que viraram oposição ao Temer, porque entenderam que tirar a Dilma e ele assumir foi um golpe, e ele não é de esquerda, ele é de um partido de centro. Muito bem. Bolsonaro assume o governo, olha lá. Agora, olha a quantidade embaixo. Muito. 195 para 30, para 39, para 65. Agora, quem são os partidos que provocam lá o Supremo contra o governo Bolsonaro? Rede, PSB, PDT, PT, PCdoB, PSOL, PV, Cidadania, Solidariedade. Até o Solidariedade, todos são de esquerda. O Avante não. O Avante é um partido de centro. PTB é de direita, Podemos é de centro e PTN é o antigo Podemos.
Então, veja você, os de esquerda majoritariamente provocaram, porque eles são a minoria. O Bolsonaro tem a maioria, como o Temer tinha a maioria, porque é um governo de coalizão, como o Dilma também tinha. Ela tinha a maioria, mas aqueles dois ali principais eram oposição. Então, o problema é o seguinte, os políticos não resolvem entre si os problemas e transferem para o judiciário a solução, que deveria ser resolvido no debate, no diálogo, convergindo as convergências e aprimorando as divergências. É isso aí que acontece. Por isso que o Supremo é protagonista. Nós do Parlamento, do Poder Executivo, nós da política, que estamos na política, transferimos para o Judiciário o debate.